Descubra curiosidades surpreendentes sobre a antiga igreja de Éfeso. Você já parou para pensar o que aconteceu com a igreja de Éfeso, aquela mesma que foi fundada pelo apóstolo Paulo e se tornou uma das mais importantes comunidades cristãs do primeiro século? Imagine uma cidade vibrante, cheia de comércio, cultura e religiosidade, onde ficava o gigantesco templo da deusa Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante os 3 anos em que Paulo esteve em Éfeso, a cidade era um importante centro comercial e cultural do Império Romano. Localizada na província da Ásia Menor, atual Turquia, Éfeso era conhecida por seu grande teatro, biblioteca e templo da deusa Ártemis. Paulo não apenas pregava com ousadia, mas também realizava milagres que chamavam a atenção de muitos. Sua presença ali causou um impacto significativo na região, desafiando as crenças arraigadas e a estrutura religiosa vigente. Enfrentando forte oposição daqueles que lucravam com a idolatria à deusa Ártemis, Paulo demonstrou coragem e determinação na propagação do Evangelho, deixando um legado de fé e perseverança para a igreja de Éfeso. Deixe seu gostei nesse vídeo e comente: Jesus, eu quero voltar à intimidade com o Senhor. Durante o período em que o apóstolo João viveu em Éfeso, após ter sido exilado na ilha de Patmos, ele desempenhou um papel fundamental na comunidade cristã local. Conhecido como o discípulo amado de Jesus, João compartilhava suas experiências pessoais com Cristo e ensinava sobre amor e comunhão. Sua presença em Éfeso trouxe consolo e orientação espiritual para os fiéis, fortalecendo a fé da igreja e mantendo viva a chama do Evangelho. Além disso, a tradição que atribui a residência de Maria, mãe de Jesus, em Éfeso, é envolta em mistério e reverência. A possível presença de Maria na cidade acrescenta um aspecto único à história da igreja de Éfeso, reforçando os laços entre a comunidade cristã primitiva e figuras sagradas do cristianismo. No livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus envia uma mensagem à igreja de Éfeso, elogiando sua dedicação e resistência aos falsos mestres. Ele reconhece as boas obras e a fidelidade da comunidade, destacando sua postura firme na defesa da verdade. No entanto, Jesus também aponta uma falha crucial: o abandono do primeiro amor. A igreja de Éfeso havia se desviado do fervor inicial e da paixão pela pessoa de Cristo. Embora mantivessem a ortodoxia doutrinária e a prática religiosa, faltava-lhes o calor e a intimidade do relacionamento com Deus. Essa advertência de Jesus serve como um lembrete poderoso para que a igreja permaneça não apenas nas obras externas, mas também no amor genuíno que deve permear todas as suas ações. Ao confrontar a igreja de Éfeso por ter abandonado o seu primeiro amor, Jesus estava chamando atenção para a necessidade de restauração do relacionamento íntimo e apaixonado que os cristãos locais haviam perdido. O primeiro amor não se referia apenas à prática de boas obras ou à ortodoxia doutrinária, mas sim à devoção sincera e profunda a Deus. A mensagem de Jesus evidenciava que a fé sem amor é vazia e que a simples manutenção das tradições religiosas não é suficiente para manter viva a chama espiritual. Ele exortava a igreja de Éfeso a reavivar o fogo do amor genuíno, lembrando-lhes que o verdadeiro culto a Deus é aquele que brota do coração cheio de gratidão e adoração. Assim, essa advertência divina ressoa como um convite à renovação espiritual e ao retorno ao fervor inicial da fé. À medida que o Império Romano enfrentava mudanças políticas e sociais, a cidade de Éfeso viu seu porto, que antes era um importante centro de comércio marítimo, ser gradualmente tomado pelo assoreamento.
Esse fenômeno natural levou ao deslocamento das rotas comerciais e à diminuição da atividade econômica na região. Com a perda de sua posição estratégica como porto principal, Éfeso começou a declinar em termos de influência e prosperidade. A cidade, outrora pulsante e movimentada, viu sua população diminuir à medida que os habitantes buscavam novas oportunidades em outros lugares. Esse declínio econômico teve um impacto direto na comunidade cristã local, que também foi afetada pela redução de recursos e apoio financeiro. Assim, o enfraquecimento da economia de Éfeso contribuiu para o gradual desaparecimento da igreja, que um dia foi tão vibrante e ativa. Com o passar dos séculos, a cidade de Éfeso viu-se envolvida em conflitos e disputas territoriais que minaram sua estabilidade e progresso. A decadência econômica, aliada às constantes invasões de povos bárbaros, contribuiu para o enfraquecimento da infraestrutura urbana e para a redução da população local. O deslocamento das rotas comerciais para outras regiões fez com que Éfeso perdesse sua relevância como centro de comércio e cultura. A escassez de recursos e a falta de investimentos em infraestrutura levaram à deterioração dos edifícios públicos e templos, incluindo o famoso templo da deusa Ártemis. A comunidade cristã de Éfeso, outrora vibrante e ativa, viu-se cada vez mais isolada e enfraquecida diante dos desafios políticos e sociais que assolavam a região. O declínio gradual da cidade refletiu diretamente na igreja local, que aos poucos foi perdendo seus membros para outras comunidades ou mesmo para o esquecimento. Assim, a história da igreja de Éfeso é marcada não apenas pela sua glória passada, mas também pela sua lenta decadência ao longo dos séculos. Ao explorar as ruínas arqueológicas da antiga cidade de Éfeso, podemos vislumbrar a grandiosidade e a complexidade da comunidade cristã que ali existiu. As escavações revelam não apenas os vestígios do templo da deusa Ártemis e dos edifícios públicos, mas também os restos das casas, lojas e praças que compunham o cotidiano dos habitantes. Os mosaicos coloridos, as inscrições em pedra e as estátuas fragmentadas contam histórias de uma época distante em que a fé cristã florescia entre os desafios e as adversidades da vida urbana. Cada pedra removida, cada objeto recuperado nos transporta para um passado rico em significados e simbolismos, onde a presença da igreja de Éfeso era uma luz brilhante em meio às sombras do mundo antigo. Essas ruínas são mais do que meros destroços. São testemunhos silenciosos de uma comunidade de fé que enfrentou perseguições, desafios internos e externos, mas que permaneceu firme em sua convicção até o fim. Ao contemplar esses vestígios do passado, somos convidados a refletir sobre a importância da memória histórica e do legado espiritual deixado por aqueles que nos precederam. Ao confrontar a igreja de Éfeso por ter abandonado o seu primeiro amor, Jesus estava chamando atenção para a necessidade de restauração do relacionamento íntimo e apaixonado que os cristãos locais haviam perdido. O primeiro amor não se referia apenas à prática de boas obras ou à ortodoxia doutrinária, mas sim à devoção sincera e profunda a Deus. A mensagem de Jesus evidenciava que a fé sem amor é vazia e que a simples manutenção das tradições religiosas não é suficiente para manter viva a chama espiritual. Ele exortava a igreja de Éfeso a reavivar o fogo do amor genuíno, lembrando-lhes que o verdadeiro culto a Deus é aquele que brota do coração cheio de gratidão e adoração. Assim, essa advertência divina ressoa como um convite à renovação espiritual e ao retorno ao fervor inicial da fé, recordando que o amor é o cerne da mensagem cristã e o motor que impulsiona todas as demais virtudes.
A história da igreja de Éfeso nos ensina que a presença de obras, disciplina e doutrina não são suficientes para manter viva a comunidade cristã. O amor por Cristo é o elemento vital que dá significado e propósito à fé dos crentes. Quando o primeiro amor se apaga, a igreja corre o risco de se tornar uma instituição vazia, carente de calor humano e espiritual. A advertência de Jesus, a igreja de Éfeso, ressoa como um alerta para todas as gerações. Sem amor, a fé se torna apenas um conjunto de regras e rituais, perdendo sua essência transformadora e seu poder de testemunho. Portanto, que a história dessa comunidade antiga nos inspire a cultivar diariamente o amor por Cristo em nossos corações, lembrando-nos de que é esse amor ardente que mantém viva a chama da verdadeira fé. Assim como a igreja de Éfeso foi exortada a retornar ao seu primeiro amor, somos desafiados a examinar nossos corações e reacender a chama da paixão por Cristo. Que essa história antiga seja mais do que um relato do passado, mas sim um chamado urgente para que cada um de nós avalie se o amor por Deus continua sendo o motor que impulsiona nossa vida espiritual. Que possamos ouvir atentamente o que o Espírito diz às igrejas e responder com humildade e prontidão. Que o exemplo da igreja de Éfeso nos inspire a cultivar diariamente uma fé vibrante, enraizada no amor inabalável por nosso Salvador. Que as ruínas silenciosas dessa antiga comunidade nos lembrem da fragilidade da fé sem amor e nos encorajem a buscar, acima de tudo, uma intimidade profunda com aquele que nos amou primeiro. Gostou dessas curiosidades fascinantes sobre a igreja de Éfeso? Então não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos. Que essa história nos inspire a manter vivo em nossos corações o amor ardente por Cristo e a lembrar sempre qual é a essência da nossa fé. Até o próximo vídeo.